Graça e paz, irmãos. É bom a gente estar aqui, fala a verdade. É bom, irmãos. A gente poderia estar matando, roubando. Não. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Eu carrego essa frase comigo. Todas as vezes que os filhos se reúnem, o pai fala. Eu acredito que Deus já tem falado e vai continuar falando conosco nessa noite. Amém? Você crê comigo? Que bom. Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 32. Mateus capítulo 15, a partir do verso 32. Quem achou, diga eu achei. Se você não trouxe Bíblia, leia com a gente aqui na projeção. E chamando Jesus, eu vou ler na mesma versão da projeção aqui, para a gente acompanhar. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, quantos pães, gente? E os peixes, e dar graças, partiu-os e o entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Só até aqui. Irmãos, estava lendo essa passagem ontem e me reacendeu ao coração algo sobre esse texto que me chama muita atenção. O único milagre de Jesus, fora a ressurreição dele mesmo, o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque esse milagre foi algo extraordinário para uma quantidade muito grande de pessoas. A primeira multiplicação de pães e peixes está no capítulo 14, onde ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. No capítulo 14 de Mateus está a primeira multiplicação. No capítulo 15, que nós acabamos de ler, está a segunda multiplicação. A segunda vez que Jesus multiplica pães e peixes. Ele fez 2 vezes, uma no capítulo 14, outra no capítulo 15. Mas sabe o que me chama a atenção, que me deixa intrigado? Um milagre tão grandioso que ele fez no capítulo 14, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Chega no capítulo 15, uma situação semelhante. Jesus olha para os discípulos e fala: não quero mandar a multidão embora com fome. Os discípulos perguntam: mas onde a gente vai encontrar pão para comprar? Eles tinham acabado de vivenciar um milagre de multiplicação de pães. Mas um capítulo depois, eles estão com dúvida. Eles não se lembram do que Jesus fez. Eles agem como se Jesus nunca tivesse multiplicado pães e peixes. A reação deles é como a reação de alguém que não sabia que Jesus multiplicava pães e peixes. Consegue entender o que eu estou falando até aqui? Amém?
eles reagem como se fosse uma pessoa que nunca tivesse visto Jesus fazer aquilo. Quando Jesus fala, olha, eu não quero mandar o povo embora com fome, e eles falam, mas aonde a gente vai conseguir pão para eles? Ora, Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Mas eles reagem como se nunca tivessem visto Jesus fazer o que fez. O que acontece de um capítulo para o outro que faz os discípulos esquecerem o que Jesus já fez? O que é que acontece que faz os discípulos esquecerem do poder de Jesus? Acontece um fato muito marcante no capítulo 14. Quando a gente vai para o capítulo 14, no verso 13, Jesus multiplica pães e peixes pela primeira vez. No verso 22, quando Jesus acaba de multiplicar pães e peixes, verso 22, olha o que está escrito. Logo em seguida do quê? Jesus multiplicou pães e peixes. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha só. Jesus fez eu preciso que você entenda essa primeira parte aqui. Vem comigo. Está todo mundo comigo? Aleluia. Jesus multiplica pães e peixes pela primeira vez. Assim que ele acaba de multiplicar, ele fala para os discípulos, vão para o outro lado. Peguem o barco, vão para o outro lado, enquanto eu despeço as multidões aqui. Vocês vão na frente, eu despeço as multidões. O que acontece? Põe o verso 23, por favor. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Só até aqui. Depois você conhece a história. Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir. E Jesus fala, vem. Pedro anda sobre as águas, depois volta para o barco. Você conhece essa história. O que aconteceu que fez os discípulos esquecerem que Jesus era capaz de multiplicar pães e peixes? Uma experiência dificílima. Assim que Jesus multiplica pães e peixes, Jesus manda eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Quando eles estão indo, o barco começa a ser açoitado pelas ondas. Açoitado. Em Marcos capítulo 6 e em João capítulo 6 também, que conta a mesma história, fala do desespero que os discípulos estavam. E essa experiência desesperadora fez com que eles esquecessem que Jesus multiplicava pães e peixes. Aqui tem a primeira lição que nós podemos aprender aqui. Às vezes nós vivemos experiências muito ruins na vida. Às vezes nós vivemos momentos muito difíceis. Situações de desespero, situações de insegurança. E às vezes essas situações nos fazem esquecer do que Jesus já fez em nós e por nós. Os discípulos esqueceram que Jesus multiplicava pães. Por quê? Eles tinham vivido uma situação extremamente difícil. E por isso eles esqueceram do que Jesus era capaz de fazer. Talvez alguns de nós aqui estamos desesperados, estamos tristes, estamos sem esperança. Estamos nos sentindo sozinhos e abandonados. Diante de coisas que Jesus já fez na nossa vida outras vezes, mas a gente não lembrava. Talvez nós estamos vivendo situações tão difíceis que estejam fazendo nós nos esquecermos do que Jesus já fez em nós.
Talvez nós estejamos passando por períodos tão complicados que a gente se esqueça quem é aquele que a gente serve e o poder que ele tem. E a gente talvez esteja repetindo perguntas que Jesus já respondeu. Onde eu vou comprar pão? E Jesus está falando, filho, eu já multipliquei pão uma vez na sua vida. Você está preocupado com isso ainda? Você está preocupado com aquilo que eu já fiz outras vezes na sua vida? É isso que está tirando sua paz? Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque aqui não tem pão para comprar. Filho, eu já multipliquei pão uma vez. Acabei de fazer, esqueceu? Deus, minha família acabou. Filho, já houve uma vez que sua família tinha quase acabado e eu restaurei, esqueceu? Deus, o meu trabalho está terrível, vou ser mandado embora. Filho, eu te sustentei quando você ficou desempregado, esqueceu? Deus, eu estou desesperado, porque eu estou enfermo, minha saúde não está bem. Filho, eu já te curei de outras doenças lá no passado, esqueceu? Às vezes nós nos esquecemos que não é a primeira vez que Jesus faz milagre nas nossas vidas. A situação é tão difícil e desesperadora que a gente esquece o tanto de coisa que Jesus já fez por nós. É por isso que Jeremias, quando ele escreve o livro de Lamentações, ele fala, olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe por quê? Nós temos a tendência de memorizar, de gravar o que é ruim. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir enquanto eu pregar, que é verdade. A gente grava o que é ruim e esquece o que é bom. Se eu perguntar como foi o seu dia hoje, se você tropeçou, se alguém foi mal educado com você, você vai falar, nossa, horrível, meu chefe foi grosso comigo. Gravou o que foi ruim, mas você não vai falar, nossa, eu acordei bem, não precisei ir no hospital, que tem um monte de gente internada. Já comi hoje 4 vezes, só hoje. E saindo do culto, vou comer de novo, aleluia. Pastor, o tempo virou um pouquinho, eu tenho blusa. Pastor, e se esfriar mais, eu tenho cobertor em casa. Aliás, pastor, eu tenho uma casa para voltar. A gente se esquece das bondades de Jesus, porque está vivendo um momento difícil. Mas em nome de Jesus, Deus nos reuniu nesse lugar para falar, filho, não foca na situação, lembra que eu já fui fiel na sua vida e Ele não muda, Ele continua fiel. Jesus não muda. Lembra, Davi nunca esqueceu o que Deus fez para ele. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, apareceu um urso para roubar as ovelhas do pai. E ele lutou contra o urso, na mão. Davi era invocado, hein? Baixinho invocado era Davi. Por que baixinho? Ele era menor que Saul. Tanto que a armadura de Saul não coube nele. Então ele era baixinho. Baixinho invocado. Pareceu um... Irmão, se eu estou cuidando de ovelha e aparece um urso, eu olho e falo, eita, menos uma. O urso apareceu e vai para cima. Não bastasse o urso, ele está cuidando de ovelha, aparece um leão. A Bíblia diz que ele abre a boca do leão e arranca a ovelha de dentro da boca do leão. Eita Deus do céu! De dentro da boca do leão ele arranca a ovelha. E a vida seguiu. Chegou um dia que aparece um gigante em frente ao exército de Israel. E o gigante está gritando há 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes o gigante gritou diante de todos os homens do exército de Israel. Me dê um homem que eu possa guerrear. Manda um só. Não precisa os exércitos brigarem. Eu brigo com aquele homem. Quem de nós venceu, o exército venceu. E por 40 dias os homens do exército ouviram e não fizeram nada. Chega Davi e fala, eu vou enfrentar esse camarada aí. O rei olha para ele, ele não tem aparência de guerreiro, ele não tem estatura de guerreiro, ele não tem força de guerreiro.
o rei questiona: como você vai enfrentar ele, Davi? E ele fala: rei, o Deus que me deu vitória com o urso, ó, ele lembrando que Deus já fez, ó. O Deus que me deu vitória com o leão, lembrando que Deus já fez. Ele não estava focado no problema que era o gigante. Ele estava trazendo à memória aquilo que Deus já fez. O Deus que me deu vitória com o urso e com o leão, é o Deus que vai me dar vitória contra esse gigante também. Ei, irmão, o Deus que já te tirou de cada enrascada, o Deus que já te restaurou a saúde uma vez, o Deus que já cuidou dos seus filhos, o Deus que já cuidou da sua família, o Deus que pegou você do lodo, o Deus que te resgatou no mundo quando você bebia, fumava, era drogado, sei lá, esse Deus que te resgatou, é o Deus que está com você hoje, querido. Saiba disso em nome de Jesus. Para de focar no problema. Lembra do que Deus já fez. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Ao invés de memorizar o que é ruim, se lembre do que foi bom. Se lembre disso. Irmãos, quantas vezes eu estive envolvido em situações. Foi sábado agora mesmo, estava envolvido numa situação dificílima. Eu falei: Espírito Santo, se o Senhor não se envolver nesse negócio, vai dar ruim. Eu falo assim, irmão. Eu não falo soberano e eterno e augusto Espírito Santo. Não, eu falo com Ele como Ele me entende. Falei: se o Senhor não se envolver, vai dar ruim demais. Mas se o Senhor não se envolver, tudo muda, hein? Era uma situação muito difícil. Uma família que estava passando por um momento dificílimo. E eu não tinha como ajudar muito, só podia conversar. Mas não estava chegando, a palavra não estava chegando. Falei: Espírito Santo, vai que é tua, porque de mim não tem mais o que fazer. Mas na hora me deu uma paz. Sabe por que me deu uma paz? Porque em vários momentos, em que eu falei com ele, falei: olha, me ajuda, porque se o senhor não se envolver, não vai. Em vários momentos, ele se envolveu e a coisa deu certo. Quando eu pedi no sábado, eu falei: pronto, estou em paz. Eu sei quem é ele. Quando foi 3 horas da manhã, chegou a mensagem no celular: pastor, fique em paz, a situação já está resolvendo. Eu já estava dormindo, irmão, porque eu estava em paz. O celular tocou, que você fica alerta. O celular tocou 3 horas, eu peguei. Falei: obrigado, Espírito Santo, o Senhor é bom demais. Agora é porque sou eu? Lógico que não. Eu não tenho nada melhor do que você. O poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. E quem ouve é o Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu lembrei? Cara, esse tipo de situação, o Senhor dá jeito. Ao invés de me desesperar pelo problema, que eu já estava um pouco desesperado, ao invés de me afundar em desespero, eu falei: não, peraí, tem recurso. Dá para ser julgado em segunda instância. Tem jeito. E talvez Jesus te trouxe aqui nesse lugar só para falar: filho, lembra do que eu já fiz na sua vida? Está desesperadíssimo agora com esse problema. Lembra quantas vezes eu já te tirei de problemas assim? Lembra quantos milagres, livramentos, curas Ele já realizou na sua vida, irmão? E talvez você está desesperado por uma coisa que Ele já te deu vitória há tanto tempo. E você está perguntando: Jesus, mas nesse deserto não tem pão. E Ele está olhando para você e falando: filho, mas o que você tem aí? Você tem 7 pães? É isso que você tem? Me dá.
Eu já multipliquei 5, eu multiplico 7, multiplico quantos forem, porque Ele continua poderoso e fiel. A gente se desespera porque esquece. Os discípulos se desesperaram porque esqueceram. Traz na memória, irmão. Traz na memória o que Jesus já fez por você. Traz à memória os milagres que Ele já realizou na sua vida. Eu sou muito novo de idade. Muito novo, eu tenho 30 anos, muito novo. Tem muitos irmãos aqui que têm de evangelho 30 anos. E quando a gente vai conversar, muitos falam assim, nossa, se eu fosse escrever tudo que Deus já fez na minha vida, daria um livro. Fala a verdade, não daria um livro se você fosse escrever tudo que Deus já fez na sua vida? Daria ou não daria? Bem grosso, né? Daria um livro. Mas, quando a gente está diante de um problema, esse livro parece que se apaga da nossa memória. E parece que Jesus nunca fez nada na nossa vida. É os discípulos aqui. Eita, multiplicar pão, não dá não. Tem pão aqui não. Eu imagino Jesus olhando e falando, meu eu do céu, né? Que Ele é Deus. Não é possível que vocês estão presos num negócio desse. Se esqueceram, acabei de fazer. Acabei de multiplicar pão. E vocês estão desesperados por pão. Situações ruins gravam mais que situações boas. Por que Jeremias tem que falar? Quero trazer a memória, quero trazer. Porque o que vem é o ruim. O bom a gente tem que ir atrás, tem que trazer. O que vem automaticamente é o desespero, é o medo, é a insegurança. É a vontade de parar, é olhar e achar que não tem mais jeito, é pensar que Deus abandonou. Isso é o que vem. Mas se a gente trouxer à memória o que Deus já fez, a gente vai ver que o Pai nosso que está no céu tem cuidado de nós. Tem cuidado da gente. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Ô querido, lembra aí de cada coisa que Deus já te livrou. Cada situação que Ele já se envolveu e trouxe livramento e mudou a história. Cada situação que Ele chegou e a coisa ficou diferente. Lembra que seu casamento está em pé, não é porque você é bom, não. Meu casamento está em pé, irmãos, não é porque eu sou bom, não, apesar de eu ser maravilhoso como marido, né? Não é, amor? É. Apesar de eu ser um marido perfeito, mas, Deus meu, Deus sabe. Ô gente, meu casamento está em pé porque Deus é bom. E o seu? Também, né não? Fala a verdade. Eu tô aqui hoje falando para você, é porque Deus é bom, porque se dependesse de mim, eu jamais imaginei que ia voltar a pregar com alegria, porque muitos anos eu preguei desesperado, com pânico. Desejo enorme de pregar, mas a hora que o pastor falava, Denis, domingo você prega? Eu falava, meu Deus, não. Quantas vezes no dia que antecedia o dia de pregar, eu passava mal, ficava irritado, ficava nervoso, não queria de jeito nenhum, achava que ia morrer. E hoje eu subo para pregar feliz da vida, porque Deus é bom. Irmão, se lembra aí de tudo que Deus já fez na sua vida? Alguns de nós, Jesus começou dando livramento do ventre. Alguns de nós éramos para termos sido abortados. Mas não foi não, você está aqui, Jesus te quis aqui. Alguns de nós somos rejeitados por pai e mãe.
Alguns de nós ouvimos a vida inteira que a gente não ia dar nada, não ia ser um ninguém na vida, e olha onde você está aqui para a glória de Deus. Alguns de nós vivemos situações tão difíceis, tão complicadas, que quem olhava para nós, pensava, isso aí, do jeito que está, vai morrer. Gosto muito de ouvir o Reinaldo contar as histórias dele. Quando você puder, converse um pouco com o Reinaldo. Testemunho de vida desse homem. Não era para estar aqui não, na verdade, Reinaldo. De jeito nenhum. Reinaldo não prestava, irmãos. Assim como eu e você. É bom, eu gosto muito de ouvir esses testemunhos, irmãos. Quando eu vejo esse homem, obreiro na casa de Deus, parte do conselho da igreja, o trabalho que ele faz na Fundação Casa com a esposa, eu olho e falo, Deus é bom. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E você, se você fosse me contar a sua história, seu testemunho, tanto de coisa que você já passou, eu conheço um monte de história aqui. E eu olho e falo, gente, Deus é bom. E Deus talvez me chamou para pregar aqui hoje só para falar para você, lembra da sua história. Lembra de tudo que Deus já fez na sua vida. Você acha que agora Ele te deixou? Você acha que é nessa luta que Ele não está com você? Deixa eu te lembrar uma coisa, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar aquilo que começou. Deus é fiel, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, que o texto bíblico nos mostra. O Deus que fez uma vez, é poderoso para fazer de novo. Ah, irmão, você podia ter, se empolgado mais, Fala a verdade. Eu vou repetir, vou te dar outra chance de glorificar a Deus. O Deus que fez uma vez, é poderoso para fazer de novo. Fala para quem está perto de você assim, o Deus que fez uma vez pode fazer de novo. O Deus que já abriu várias portas pode abrir outra. O Deus que já curou uma vez cura de novo. O Deus que já restaurou uma vez restaura de novo. O Deus que transformou uma vez transforma de novo. O Deus que cuidou uma vez cuida de novo. Os milagres de Deus não estão limitados em quantidade. Deus tem poder para fazer quantas vezes for necessário. E Ele está com você, querido. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei, diz o Senhor. O Deus que multiplicou pães uma vez, multiplica pães de novo. O Deus que já abriu portas uma vez, abre de novo. Percebe como às vezes a gente fica batendo a cabeça numa coisa que Deus já fez, A gente fica desesperado, irmão. Desesperado. Por coisas que Deus já fez. Eu não quero mandar a multidão embora com fome. Jesus, mas onde a gente vai comprar pão? Talvez você está perguntando, Jesus, mas como que vai ser esse milagre aí? Tem como não. E Ele está falando assim, filho, lembra dos milagres que eu já fiz. Lembra o tanto de coisa que eu já fiz. Se lembra. Talvez você está vivendo uma tempestade. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente acabar. Jesus multiplicou os pães, e logo em seguida que Ele multiplica os pães, Ele manda os discípulos irem para o outro lado. Amém? A Bíblia diz que os discípulos estão no barco sozinhos. Jesus não está no barco. Jesus ficou para orar. Os discípulos estão no barco sozinhos. E o mar começa a açoitar o barco. As águas começam a açoitar o barco. Presta atenção nisso aqui, para você dar um glória a Deus bem gloriado. As águas começam a açoitar o barco e causar medo nos discípulos. O que causa medo neles? O que causa medo neles? Vou perguntar mais uma vez. A resposta está certa, pode falar com mais convicção. O que causa medo neles? O mar.
Jesus está orando no monte. Na passagem paralela em Marcos ou em João, que é a mesma história, só contada por outro evangelista, a Bíblia diz que Jesus olha e vê os discípulos açoitados no mar. Agora olha para mim aqui. Jesus podia, de onde ele estava, falar assim: ô mar, cessa! E o barco fica bom. Podia ou não podia? Ou Jesus podia se teletransportar para o barco. Teletransportar, pastor? Aconteceu em Atos dos Apóstolos, com Filipe. Esse milagre é fantástico. Lembra do teletransporte de Filipe? Ele evangeliza o eunuco, e a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebata o Filipe, e ele se acha na cidade de Azoto. Teletransporte. Esse milagre, olha, caprichou, hein? Ele podia se teletransportar para o barco, mas ele não fez. Os discípulos estavam com medo da água, do mar. O que Jesus faz? Ele olha e fala assim: é o mar que está causando medo? É a água que está deixando vocês desesperados? Vou mostrar para vocês quem eu sou. E ao invés de dar uma ordem para o mar ficar quieto ou se teletransportar, ele faz questão de ir pisando naquilo que estava causando medo nos discípulos. Ele chega pisando naquilo que estava desesperando os discípulos, para mostrar: ei, vocês estão comigo. Isso que causa medo em vocês, eu piso em cima, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele fez questão de ir caminhando sobre as águas, só para mostrar para os discípulos quem Ele era. Só para mostrar o poder dele. Aí Pedro fala assim, ó. Já estou pregando outro texto. Aí Pedro fala assim: Senhor, se é tu mesmo, manda eu andar sobre as águas. E Pedro é surpreendido. Jesus fala: vem. Jesus falou o quê? Jesus falou: vem. Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. Olha que cena. Bom, eu queria ser produtor de filme, eu ia fazer essa cena, assim, os cabelos esvoaçantes de Jesus. Pedro sai andando sobre as águas, e ele foi andando sobre as águas porque Jesus falou: vem. O texto bíblico vai dizer que de repente Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar o vento e olhar o mar. Quando ele começa a olhar o problema, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Começa a afundar. Só que nisso que Jesus está afundando, que Pedro está afundando, Jesus estende a mão e pega Pedro novamente, não deixa Pedro afundar. Sabe por quê? Se Jesus falou vem, Jesus garante que você não vai afundar. Quem falou vem foi ele. Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, posso ir? Ele falou: vem. E quem falou vem, garante que você não vai afundar. Ele pisa sobre as águas. Ele te pega quando você estiver afundando. E você chega do outro lado. Porque quem falou vem te garante, querido. Se coloque de pé. Talvez você está aqui e está preocupadíssimo, ou está entristecido, ou não consegue ver saída. E Jesus está falando para você: filho, lembra o que eu já fiz? Lembra o que eu já fiz na sua vida? Lembra dos milagres que eu já realizei? Eu não estou chegando agora na sua vida não, eu já estou com você há muito tempo.
Jesus está falando para alguns de nós aqui: você está desesperado achando que eu cheguei agora na sua história? Ou achando que eu não tenho recursos para lidar com isso? Ou achando que eu não posso fazer o que você precisa que eu faça? Você está desesperado achando que isso é maior do que eu? Olha para trás. Lembra de tudo que eu já fiz. Lembra das situações que eu já tirei, dos livramentos que eu já dei, dos milagres que eu já realizei. Ei, Jesus não chegou agora na história da sua vida, não. Ele está guiando a sua vida desde o ventre da sua mãe. Em nenhum momento você foi perdido nas mãos dele. Ele continua soberano sobre a sua história. Aleluia. Aleluia. O Deus que fez uma vez é poderoso para fazer de novo. Você pode ter esquecido, Ele não. Você pode ter esquecido do que Ele já fez, Ele não esqueceu. Você já pode ter esquecido o que Ele já fez, mas Ele não esqueceu. Ele não esqueceu, não. Feche seus olhos. O Deus que fez uma vez é poderoso para fazer de novo. O Deus que fez uma vez é poderoso para fazer de novo, querido. Já houve momentos na sua vida que você estava desanimadíssimo. Já houve momentos na sua vida que você ia chutar o balde. Já houve momentos na sua vida que você chegou a pensar que Deus já não estava mais com você. E Ele te tirou de todos esses momentos, é por isso que você está aqui. Lembra do que Ele já fez, porque Ele é poderoso para fazer de novo. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei qual é a situação que está afligindo o seu coração. Mas eu sei quem é o Deus que está aqui nessa noite. Eu sei do poder que Ele tem, querido. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente agora, não. Você aí mesmo no seu lugar. Eu quero que agora você comece a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, dos milagres que Ele já realizou. E agora começa a agradecer a Ele. Fala: Jesus, obrigado porque o Senhor já me livrou uma vez. Obrigado porque o Senhor já abriu porta uma vez. Obrigado porque a doença não me matou. Obrigado porque o Senhor já deu uma provisão financeira uma vez que eu não esperava. Obrigado porque uma vez eu briguei dentro de casa e achei que estava perdido, mas a minha família continua unida. Começa a lembrar do que Ele já fez e começa a agradecer a Ele. Agradece ao Deus da sua salvação. Começa a lembrar daquilo que Ele já realizou. Querido, começa a trazer à memória o poder de Deus sobre a sua vida. Ele nunca te deixou. Ele nunca abandonou a sua casa. Ele nunca abandonou você. Se lembra disso em nome de Jesus. O Deus que fez uma vez, faz de novo. Declara essa canção comigo. Declara dizendo assim: cobre-me. Fala para Ele.
falou, vem, te garante, querido. Descansa porque o Senhor está contigo. Minha alma está, cante. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Veio um texto no meu coração aqui. E hoje eu não estou com pressa não, então eu vou pregar, vou continuar. Deixa eu te falar uma coisa só, pra você ir embora. Quando Davi vai enfrentar Golias, quando ele vai enfrentar o gigante, Golias começa a tirar sarro dele. O problema começa a tirar sarro dele. O problema começa a falar para Davi, quem é você? Olha o seu tamanho, você acha que vai vir contra mim? Hoje ainda eu vou pegar a sua carne e vou entregar para os deuses. Mas olha o que Davi faz. Davi fala o seguinte: tu vem contra mim com lanças e escudos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Entende o que Davi fez? O problema se apresentou para ele querendo intimidar e ele falou, problema, eu é que vou contra você. Eu é que vou contra você. Você está vindo e acha que me causa medo, mas eu vou com você, porque o Deus que me deu vitória outras vezes está comigo. E você pode até vir, mas no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra você. Sai daqui para ir contra o seu problema. Se levante, querido. Sai daqui para ir enfrentar o seu problema no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare isso. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar seguem sobre a tempestade eu vou, sobre as águas ele é rei. Aplauda ele em nome de Jesus.